Bienvenidos al podcast Psicomarines, donde hablaremos sobre la salud mental, crecimiento emocional, psicología, autoayuda, superación, sentimientos y autoestima. Aquí encontrarás una variedad de temas relacionados con el bienestar emocional y el desarrollo personal, con el objetivo de brindarte herramientas y recursos que te ayuden a crecer y mejorar en diferentes áreas de tu vida. Bem-vindo ao podcast Psicomarins. É um prazer estarmos juntos de novo. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante e sensível. O tema que é tabu constantemente na sociedade, que é falar sobre a prevenção do suicídio. Constantemente para as pessoas que são no Brasil, as pessoas que são muito religiosas, constantemente a gente fala sobre religião, discute sobre religião, sobre a política, sobre futebol, pero evitamos sempre temas como esse, que seria a prevenção do suicídio. E a finalidade desse podcast é oferecer informação. E a gente necessita entender que há pessoas que estão passando por momentos difíceis, entes queridos que perderam seus familiares, que tiraram a própria vida em momentos de conflitos e que não conseguiram suportar. Mas a gente precisa entender que o suicídio é um problema complexo que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Isso pode atingir a qualquer pessoa, independentemente da idade, gênero, orientação sexual ou status socioeconômico. Por isso é fundamental que falemos abertamente sobre esse tema e possamos romper o estigma associado a ele. Porque quando falamos de suicídio na visão religiosa, simplesmente a pessoa visualiza o suicídio como que a pessoa que se suicida perdeu a sua salvação, perdeu a sua alma e agora ela está no inferno. Então, quando a gente fala de suicídio, associamos a palavra suicídio a uma pessoa que não foi capaz de superar, ou uma pessoa que, em uma palavra feia, né? Uma pessoa que não foi corajosa, e a verdade é que não é isso. E a gente precisa entender quais são esses fatores de riscos mais comuns que levam a pessoas a se considerar que o suicídio é uma via mais fácil para poder se tranquilizar ou ter um pouco de paz. E os fatores de riscos mais comuns podem incluir a depressão, o transtorno bipolar, até mesmo o abuso de substâncias e em situações de estresse intenso. Pessoas que sofrem estresse intenso, nesse momento ela começam a ter aquela idealização suicida, aqueles pensamentos que vêm no princípio em que a pessoa diz seria melhor que eu morresse, eu prefiro estar morto. Então isso são idealizações. Várias pessoas quando perdem um ente querido, elas têm aquela sensação de que gostaria de ter morrido também. Ou outra com problemas financeiros ou relacionamentos conflituosos. Porque isso pode causar um isolamento social e também uma falta de apoio significativo na vida da pessoa. E isso que genera um risco, porque a pessoa começa a entrar em depressão, começa a ter pensamentos suicidas. E os sinais de alerta que a gente muitas vezes não consegue enxergar podem variar, porque a pessoa começa a falar que quer morrer. E normalmente as pessoas começam a ver essa pessoa como quer chamar atenção. Eu sei que ele não tem coragem. Quem realmente deseja faz, não fala.
Mas esses tipos de pessoas começam a dar alertas através desses sinais. Eles começam a se isolar dos amigos, dos familiares, começam a ter mudanças drásticas no comportamentos e começam a perder aquele interesse pela vida. E se você notar alguém que tem esses sinais, é vital você oferecer apoio sem julgar e parar de dizer que a pessoa está querendo chamar atenção, que a pessoa está de frescura, que ela não tem nada. Mas o que podemos fazer se acreditamos que alguém está em risco de suicídio? Esse é o problema, porque normalmente a nossa visão com respeito ao suicídio ela é tão longe, porque a gente não tem esse costume de ver, assim, ou presenciou. Normalmente são famílias que presenciaram ou que viveram essa etapa difícil em que um familiar realmente se suicidou. E outras famílias que creem que tem tudo e que seria impossível algum filho seu, um pai, uma mãe se suicidar e de repente acontece. Por isso a gente precisa entender que os fatores de risco vêm quando a pessoa começa a se sentir ali incapaz, quando a pessoa se sente que não vale a pena viver, quando ela começa a se isolar. E muitas vezes as pessoas que sofrem de condutas suicidas, elas começam a dar alertas através disso. E a gente precisa entender que ouvir essas pessoas que estão sofrendo sem julgar, sem discriminar e oferecer apoio. O problema é que muitas vezes a gente não tem o apoio necessário. Normalmente a gente diz: ah, você tem falta de Deus, você precisa de Deus, você precisa de ir para a igreja, você precisa disso, precisa daquilo outro. A pessoa realmente, não, nesse momento em que ela se encontra, em aquele momento de angústia, de dor, ela só precisa que você acompanhe ela. Ela não precisa da sua ladainha, ela não precisa que você fale um monte de coisa, ela só precisa que você acompanhe e aprenda. Tem muita gente que julga porque, ai, você não sabe o quanto que eu sofri, mas eu superei tudo. A gente não pode começar, sabe, naquela, eu sofri mais do que você e eu sigo aqui. E você, como não sofre, não sofreu nada, ou está sofrendo, ou pensa que está sofrendo, já quer tirar a própria vida. A gente não pode ter essa mania de achar que o problema do outro é menos do que o nosso. Por isso, a gente necessita entender que em momentos de crise, a gente precisa ajudar essas pessoas, a gente precisa ajudá-las a se conectar com a vida. As pessoas que estão desesperançadas, que creem que não tem futuro porque as portas estão fechadas, não conseguem emprego, não conseguem uma oportunidade, ou outras que se sentem sozinhas porque não conseguem um relacionamento, ou porque vivem num relacionamento abusivo. Normalmente esses tipos de pessoas estão constantemente com um pensamento ativo e com aquela decisão constante: faço ou não faço? Vale a pena viver ou não vale a pena viver? A vida é um desafio muito grande e eu sei e sempre digo que vale a pena viver. Acompanhe aquele seu amigo, acompanhe aquela pessoa que você conhece sem julgá-la. E a prevenção seria isso: falar sobre esse estigma, falar sem medo, porque tem muita família sofrendo até hoje, porque no momento acharam que era frescura, acharam que queria chamar atenção e afinal a pessoa tirou a própria vida. E a gente necessita entrar nessa união completa da sociedade. Eu sei que tem muita gente, eu vejo isso muito tempo, dizendo: não é um familiar meu, então não me importa. Eu creio que todo ser humano é digno de viver, todo ser humano é digno
de viver nessa vida. E a finalidade da minha vida nesse mundo não é só viver para mim mesmo. Não é tampouco eu gastar a minha vida pelos demais, mas como eu vivo numa sociedade, eu tenho que aprender a ser uma pessoa mais digna, mais compassiva, mais compreensiva. E falar sobre o suicídio é ensinar as outras pessoas que há uma saída. Não aquelas frases típicas e curtas que há uma luz no fim do túnel. Porque normalmente as pessoas que sofrem, que estão naquele momento de conflito, elas não conseguem lembrar de frase nenhuma, elas não conseguem ver da mesma forma que você está vendo. Porque aquele conflito, aquela situação emocional está nublando o pensamento dela. E a única forma de ajudar esses tipos de pessoa é tentar baixar a intensidade. Essa intensidade desse sentimento que aflige, desse sentimento que perturba. E quando a gente consegue desviar a mente da pessoa desse pensamento, desse sentimento, a gente começa a poder ajudá-la, sem prejuízo, sem julgamento, sem dizer que é falta de Deus, sem dizer que culpar o diabo, que isso é coisa do diabo. E normalmente esses tipos de pessoas necessitam ajuda terapêutica, necessitam acompanhamento verdadeiro, não o acompanhamento de um pastor, não o acompanhamento de um Buda, não o acompanhamento de um monge, não, precisam de ajuda terapêutica de pessoas realmente formadas no âmbito da saúde mental. E por isso eu te convido hoje, se você conhece alguém que está passando por um momento muito difícil e está dando alertas que você percebe que está em risco, não hesite em ajudar. Mas não é ajudar falando, dando conselho. É ajudar dizendo, olha, a única forma que eu posso te ajudar é estar do seu lado. Segure a mão dela se ela não gosta de ser abraçada ou se ela tem dificuldade de demonstrar sentimentos. Não, fique ali do lado, fique escutando o que ela tiver que falar. Por mais que na mente do outro, só está falando besteira, não. Isso é o que ela sente, é o que ela está naquele momento com vontade de expressar. E a gente precisa valorizar o sentimento dos outros sem julgar. Tenta tomar a consciência e pensar, e se fosse eu? E se fosse eu nesse momento? Mas claro, tem muita gente que com a ideia de que por ter sofrido no passado, por ter sofrido maltrato, por ter sofrido situações piores e conseguiram suportar, elas creem que todo mundo tem que ser igual a elas. Não, nem todo mundo é igual. Nem todo mundo tem esse tipo de resiliência. Assim que te aconselho hoje, aconselho não, que eu não gosto dessa palavra aconselhar, assim que eu te convido hoje a ser companheiro daquela pessoa que está passando por um problema difícil e complicado. Não dê conselho, simplesmente diga, eu estou do seu lado. Talvez eu não entenda o que você está passando, talvez eu não consiga compreender o que você está sentindo, porque o teu sentimento nesse momento não é o mesmo que o meu. Mas eu me conecto com a sua dor e tenho o prazer de simplesmente estar aqui, presente, para que você saiba que você não está sozinho. Assim que a pessoa que tem esse tipo de problema, de sentimento ou pensamento, de conduta suicida, vai se sentir apoiada, vai sentir que ela tem um apoio de alguém e que a vida faz sentido. Um abraço de Robson Marins e convido vocês para que possam ir à Amazon, ali aí os meus livros, também visite as minhas redes sociais e ha sido um prazer.